Legal. A gente tinha 4 campos de informação. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui, nosso amigo, não. Pronto, ó. Empresa, centro, direção e tipo de imposto. A gente já tem CDS View pronta para isso. E o que agora está faltando, basicamente, é criar uma CDS View final, e agora é realmente a nossa alvo da solução mesmo, que nos permita realmente ler as informações e persistir informações nela. Então agora a gente tem que realmente criar o CDS View desse nosso amigo, né? A gente criou tudo que era em volta, se a gente pensar no Start Join, né, a gente fez a seleção de todos os dados, só que da raiz mesmo, que a gente precisa aqui, a gente não fez ainda. Então, vamos criar finalmente ela, tá? Então, eu vou fazer ZFCI CDS Movement Tax. Não, Move Tax. Deixa eu pegar só um nome. Eu preciso colocar um nome um pouquinho menor, porque senão na hora que eu for gerar a data, ele vai me reclamar, tá, pessoal? NFType, MVType. E aqui eu vou pegar o descritivo mesmo, para ficar um pouquinho mais claro pra gente, tá? Vou pegar o nosso padrão. E aí aqui, pessoal, não muda absolutamente nada, tá? Você vê que o desenvolvimento é muito circular, tá? Então, vou mudar o data source e aqui eu vou começar a completar com tudo de tudo, tá? Então, ponto. Aqui eu vou fazer um artefato. Aqui eu vou colocar os próprios nomes dos campos e eu já vou explicar o porquê, mas nesse âmbito aqui, tá, pessoal? Na verdade, inicialmente eu vou colocar os nomes representativos. Vou colocar um nome representativo só e vou mostrar para vocês o problema que isso dá, mas isso aí é uma limitação da CDS View com o BOPF, tá? Eu já vou explicar o que é o BOPF já. Eu vou colar umas brincadeiras que a gente tem daqui, porque, honestamente falando, eu não decoro tudo, tá, pessoal? Então, tipo, muita coisa eu pego do Help, não tem necessidade de vocês decorarem, porque o Help da SAP tem tudo isso daqui, mas eu explico cada um para vocês, tá? Vou só completar aqui para a gente ver. Arroba metadata allow extensions, ele me permite que eu crie uma extensão de metadata, tá? A gente viu que a gente pode, dentro de uma CDS View, a gente pode pôr as anotações por dentro da CDS View, ou seja, eu consigo, na própria CDS que eu estou criando, eu posso colocar as anotações, só que para o Fiori Elements, eu tenho essa sequência de textos e saídas. Eu, pessoalmente, eu não gosto de pôr essas anotações, eu já vou mostrá-las daqui a pouquinho, mas eu não gosto de colocá-las aqui dentro da CDS View que eu vou expor. Eu já explico o porquê, tá? Mas, basicamente, é o reuso. Não necessariamente quem vai consumir essa CDS View aqui, a Movement Type, ela vai sempre consumir para o Fiori, tá? Então, eu posso também criar associações e deixar essas anotações num arquivo à parte, numa anotação à parte, tá? Só vou completar aqui os warnings que eles estão me dando. Ele está falando que as chaves estão diferentes, tá? São somente warnings mesmo, tá? Ele não quebraria, não pararia de funcionar se eu não fizesse isso. Opa, volta para cá. Pessoal, eu não estou olhando muito ali o Teams, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma ponderação do que eu estou falando, pode abrir o áudio e chamar que eu escuto aqui, tá? Beleza. Basicamente, se eu precisasse, numa forma bem rudimentar, expor a minha CDS View para manutenção, com nada de realização de associações, nem nada de nada, era isso, tá? Só que na hora que eu for ativar, ele vai me dar um erro, tá? Deixa eu só terminar de ativar aqui. Eu já explico para vocês o que está acontecendo. Aqui, ó. O que acontece, pessoal? Para a gente escrever dados sem precisar tratar eventos dentro da CDS View, eu estou utilizando
uma anotação arroba object model, e eu estou pondo 3 sufixos aqui, create enable, update enable e delete enable como true, ou seja, por essa CDS view eu consigo criar, atualizar e excluir informações da origem de dados dela. E eu estou falando para ele que a tabela que ele vai escrever a informação persistida, ou seja, a informação que for trafegada é a ZTBFC e Movitax. E eu estou falando que ele consegue processar essas transações, tá? E a categoria de dados é o Business Object, tá? Tem um objeto dentro do ABAP que chama Business Object. A transação é chamada BOPF, tá? A BOPF, basicamente, ela é uma transação que... Opa, BOBF, eu sempre me esqueço disso. Os Business Objects são objetos mais abstratos dentro do ABAP, tá? Que eu consigo relacionar entidades. Então, por exemplo, eu consigo relacionar a tabela de textos com a tabela de materiais, assim como a de impostos, e isso no nível mais artificial. Aqui eu consigo criar um objeto, business object, objeto de negócio, tá? Então eu conseguiria criar cenários de negócio e eu consigo categorizá-lo de uma forma mais abstrata para quem for consumir, e no final ele consegue gravar em tabelas persistentes mesmo do ABAP. Ele está me dando no warning, tá? Ele está falando que esse element company não está contido na minha visão e, consequentemente, não está sendo retrofitado na tabela Z. Por quê? Quando eu uso de forma bem simplória, o create, update e delete contra um business object e eu quero que a escrita seja direta para essa CDS view, eu não posso praticar o conceito de alias, tá? Porque senão, na hora que ele for gravar na tabela, pelo menos nesse release do S4 que nós estamos, tá? Ele não consegue voltar. Então, por exemplo, o company não consegue voltar para Bookers, client não consegue voltar para Works e assim por diante. Ele não tem essa inteligência, tá? Então, para essa CDS view, se eu não quiser codificar diretamente no BO, lá na BOBF, se eu não quiser codificar a operação CRUD no braço, se eu tirar os alias e ativar, eu já tenho uma CDS view que já está feita completamente para que eu consiga tratar essas requisições HTTP que vão vir por esse OData que eu vou publicar, tá? Então, para essa CDS final que vocês vão expor, né, com todas as CM30 que vocês vão fazer, sempre expor o mesmo nome de campo, tá? Então, agora, dando uma recapitulada aqui nas anotações, tá? Metadata Low Extension eu vou utilizar um pouquinho mais à frente para anotar posicionamento de campos, o que sai na tabela. Object Model Create, Update, Enable é para habilitar o CRUD, né? Então, criar, atualizar e excluir. Composition Root é para descrever que esse aqui é o objeto raiz. Eu poderia escrever nessa tabela raiz, assim como eu poderia escrever em todas as tabelas alinhadas, porque uma coisa interessante se vocês aprenderem bem esse tipo de processamento, vocês vão ver que as aplicações do S4 são basicamente esse tipo de aplicação que a gente está vendo, são aplicações do tipo worklist. Só que vocês vão ver aplicações mais complexas, por exemplo, Sales Order, Purchase Order, e assim como algumas outras aplicações, são sempre escritas nesse mesmo molde. Elas escrevem tanto os dados raiz, como dados, por exemplo, dos itens, dos impostos, os textos dos impostos, e assim por diante. A Composition Root descreve que esse aqui é a CDS view raiz, mas eu poderia ter uma aplicação muito complexa que escrevesse dados em diferentes níveis da aplicação, tá? Então, esse modelo aqui não está restrito para essa SM30, entre aspas, tá? Eu consigo utilizar isso aqui para qualquer coisa, tá? E @ODataPublish é porque eu posso expor esse objeto pela transação IWFND main service. Eu consigo expor no barramento HTTP, que vai utilizar o protocolo OData para consumir essas informações, tá? Eu vou mostrar como isso aqui realmente funciona, tá? Eu não sei se esse cara aqui está exposto como SM30. Não tem nada. Deixa eu fazer só uma demonstração para vocês, tá vendo? Aqui eu vou fazer um artifício só para inserir um registro na tabela, tá?
Eita, nós! Você não tá vendo isso aí não, Bira. Eu vou ali buscar um café. Né? Beleza. Só vou marcar dois carinhas aqui para eu poder só inserir um registro na tabela para a gente ver todo o processo, tá? Aqui vai ser a empresa. Opa. Uma empresa da ITS aqui que eu vi. É a 1000 ali? É a 1000? Opa, ela mesmo. Aí eu acho que a gente estava usando a 1000 com a 1000 mesmo. O movimento vai ser um movimento de entrada. E o tipo aqui de imposto vai ser o ICMS. Vou salvar esse nosso amigo. Então, vamos olhar os primeiros passos, tá? Então, eu vou deixar essa MV-Type aberta. Vou fechar todas as outras. Então, MV-Type aqui em cima. Open with Data Preview. Já tem um registro ali que está lendo da minha tabela. Isso era tranquilo de ver. E agora, o que acontece? O Bira, que já fez bastante desenvolvimento também em OData e todos os processos, sabe que para eu expor dados por um serviço OData é um pouquinho mais chato. Teria uma transação chamada SEGW, que eu teria que criar todas as entidades, as entity sets, codificar o get, o update, o delete e o post. Só que a CDS View era muito poderosa nesse âmbito. Por quê? Com essa anotação @data publish, ele já sabe que ele tem que expor, ele já está hábil a tratar isso aqui pelo protocolo data. Então, se eu vier aqui na transação /n, só por causa do namespace, e wfnd /ment services, se eu inserir o serviço local e buscar por ele, ele já vai me expor o serviço como um todo. Então, eu tenho um ganho muito grande de desenvolvimento e de velocidade. Ai, meu Deus, não, cancela. Fazer aqui. Pronto. Aqui, ó, quando eu olhar aqui na minha lista de serviços, eu já tenho um serviço OData praticamente não, praticamente pronto, porque eu vou ter que só codificar mais uma parte no BLPF, mas se eu usar o Gateway Client aqui, quer ver? Deixa eu só carregar. Eu já vou ter um serviço OData que já está totalmente hábil a me responder requisições HTTP. Então, eu consigo, por exemplo, pegar aqui essa collection aqui, né? E ali na barra de endereços mesmo, consumir essa entidade, eu consigo consumir as informações dela. Então, ali, ó, quando eu olhar, eu já vou ter todos os dados de informação, e isso aqui já, para o Fiori, já é 90% pronto, porque eu já consigo consumir isso aqui por uma aplicação web, uma aplicação mobile, enfim, eu consigo fazer, já consigo ter uma composição legal de desenvolvimento, e do lado do ABAP eu não precisei me ligar com criar projeto na SCGW, só para curiosidade, a SCGW é essa transação aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ela chama SAP Gateway Service Builder, eu não preciso vir aqui criar um projeto, colocar quais são as entidades, e aí embaixo de um projeto Z, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui no Data Model eu teria todas as relações eu teria que criar entidade por entidade, as entity types aqui. Eu teria que criar entidade por entidade. Aqui na Service Implementation eu teria que habilitar todas as operações do CRUD, e aí depois eu também teria que criar uma classe e codificar nela todo esse processo. Fica um pouquinho mais complexo o desenvolvimento, ao passo que uma CDS View, por uma simples anotação, a Data Publish, eu já consigo expor essa informação e todas as informações encadeadas, tá? Então eu consigo brincar legal com isso aqui, tá? Eu vou dar uma enriquecida nela agora, tá? Só vou deixar essa colinha aqui do lado, porque tem muita coisa que eu esqueço, tá?
Mas, basicamente, o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou criar as associações e vou colocar elas aqui como projections ou associations, tanto faz, tá? E eu vou mostrar isso, qual é o reflexo disso no data, tá? Então, eu vou só colar, eu vou copiar essas associações, que são as mesmas coisas que a gente faz nas CDS anteriores, tá? Só que aqui a gente vai usar a gente vai trocar essa daqui, tá? Que vai ser a ZFC CDS, vai ser a plant. S plant on projection.works igual a plant.plant. E aí aqui eu vou tirar, porque não tem essa associação. É isso mesmo. A NF Direction vai ficar a mesma coisa. E aí eu só tenho que trocar aqui agora a tax type, tá? Eu vou ter que trocar aqui por underscore. Tax type. Os alias são opcionais, tá? Eu sempre ponho e convenciono com underline, porque aí eu sei, por boas práticas, e geralmente no ecossistema de ABAP, no ecossistema SAP, a gente usa assim, underline para denominar que seriam associações, tá? Aí, tax type, tax type, e, por fim, colocar ela aqui. Vou só fazer aquilo que eu falei, né? Vou colocar aqui associations e vou colocar esses nossos amigos aqui embaixo. Já vou mostrar para vocês qual é o reflexo disso no OData, tá? Aqui era a nossa foto anterior do nosso serviço OData. Se vocês olharem aqui em cima, tá? Não dá tempo de entrar em todos os detalhes do que é um serviço OData, mas a literatura da SAP ela é bem vasta nisso, tá? A gente vai ter o ID, que seria o endereço HTTP que referencia a entidade com as chaves dessa entidade, o título dela, a data de atualização, que seria a data que eu li essa informação, a category scheme, o link dela, e aqui embaixo as properties, tá? Quando eu faço associations e eu descrevo as associations dentro de uma CDS View que está publicada como data, se eu renovar a seleção aqui agora, a gente vai ver que ele permanece a mesma coisa, só que internamente, quando eu fizer agora o processamento, eu vou conseguir selecionar todas essas navegações que foram inseridas, tá? Vou só recarregar os metadados aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês vão ver que eles vão colocar vários links. Esse daqui é um tipo específico da data, tá? Mas o link, ele fala para mim, olha, você consegue agora realizar navegações. Então, você consegue, por exemplo, dessa informação primária, eu consigo ir para a minha empresa, eu consigo ir para a direção da nota, eu consigo ir para a planta e consigo ir para o tipo de imposto. Vamos pegar uma dessas URLs para a gente entender o que acontece, tá? Se eu pegar essa aqui, ó, to tax type, e colocar aqui no lugar desse finalzinho da entidade e dar um Ctrl V, vocês vão ver que ele vai fazer a seleção de dados e já vai navegar para a entidade de tax type, tá? Então eu consigo, com facilidade, possibilitar para o desenvolvedor que ele consuma essas informações e eu entregue valor com poucas linhas de desenvolvimento. Eu espero que vocês nunca tenham que fazer isso, mas na SGW, para você fazer essas associations, designar todos esses métodos de navegação é um parto, tá? Você tem que codificar muita coisa mesmo. Então, com uma CDS View, com uma simples association entre elas, você já possibilitou que ele faça isso, tá? Isso também aqui possibilita várias outras coisas, tá? Então, por exemplo, eu consigo utilizar os comandos OData aqui, né? Então, eu posso deixar
a entidade básica, consigo colocar uma interrogação, dólar expand, e aí eu consigo pôr aqui a associação, por exemplo, company. Não lembro se é assim, mas acho que é to company. Dollar expand to company, pelo que eu lembro. Isso, olha lá. E aí ele já consegue me dar os dados gerais da empresa, assim como os dados centrais. Isso para o OData é muito poderoso e muito viável. Tá? A gente vai precisar disso aqui no desenvolvimento, mas é só para mostrar para vocês que eu consigo cascatear várias, tá? To company, to underline plant, eu consigo também cascatear várias relações de dados. Então eu consigo mostrar os dados da empresa, os dados do centro, e consigo exibir os dados raízes da informação, tá? Então eu consigo, por uma simples associação CDS, com uma associação CDS bem feita, eu consigo tratar isso de uma forma bem simples, e eu consigo tratar isso aqui de uma forma bem efetiva, entregando valor num tempo muito menor. O movimento, muitas vezes, que a gente... O Bira, ele teve contato com muita estimativa que a gente acabou fazendo. Antigamente, na SGW, para a gente fazer isso aqui, ia no mínimo, sei lá, umas 8, 12 horas para a gente desenvolver. Aqui, em 1h30, a gente acabou fazendo uma coisa que lá daria muito mais trabalho, tá?